Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou apresentando aqui um vídeo, longa-metragem de aproximadamente 38 minutos, em que nós vamos estar apresentando todo o nosso material que nós trabalhamos para ser eleito governador do Amazonas. Passo a passo de tudo que nós fizemos ao longo da nossa campanha eleitoral, em que nesse vídeo eu vou estar contando um pouco da minha história e de tudo que nós fizemos ao longo desse tempo. Esse é o nosso projeto muito importante que nos capacitou a ser qualificado para ser prefeito, ser governador. E é com essa força de trabalho que nós estamos diariamente trabalhando para melhorar a vida das pessoas integralmente. E esses foram os nossos projetos políticos que nós apresentamos para a sociedade, para a população. E de onde eu vim? Nasci em Quari, sempre cursei os meus estudos no ensino estadual do estado e participei dos eventos esportivos que aconteceram no estado durante a minha adolescência, juventude. E depois que eu terminei o ensino médio, fui cursar uma universidade, em que eu escolhi cursar medicina. Depois que eu voltei para o município de Quari, eu abri uma empresa de eventos aqui no município de Quari. E trabalhei por um ano e pude formar um grupo de amigos, um grupo político, e me dediquei a ser candidato a governador, ou a prefeito de Quari. Ser candidato a prefeito de Quari. Com muita luta, com muito trabalho. Conquistei o cargo de prefeito de Quari, eleito com 25 mil votos em 2020. Os poderosos aqui do município não querendo aceitar e tal. Tivemos uma eleição suplementar, em que nós fizemos um trabalho muito mais intensificado, visitamos os bairros, falamos com a população e aumentamos a nossa votação para 32 mil votos na eleição suplementar. E novamente armando uma situação contraditória, dizendo que o meu trabalho é conspiração contra a, a, a máquina pública. Mas tudo que nós fizemos e estamos fazendo até hoje é para melhorar verdadeiramente a vida da população e, por consequência do bom trabalho que nós estamos fazendo, melhorar a minha vida e a vida das pessoas que eu gosto e que estão perto de mim. Então, quando eu tive 32 mil votos, eu tive a oportunidade de ser candidato a governador do Amazonas. E aí fui trabalhando meu nome, mandando cartas para os prefeitos, pros prefeitos de todas as cidades do estado do Amazonas. Fui falando nosso projeto, nossas propostas. E tivemos acesso a... Estava continuando fazendo campanha para ser candidato a governador pelo partido que eu estava na época, que era o PSL. Então aconteceu de o Bolsonaro ir para o PL. Tá, eu me mantive no PSL, trabalhando aqui no município de Quari. Foi se aproximando das eleições, aí o PSL foi extinto, assim, acabou o PSL e surgiu um novo partido em que o ex-governador do Amazonas se candidatou pelo União Brasil, que foi o partido que o PSL virou. Então, como o presidente Jair Bolsonaro foi pro PL, eu decidi acompanhar o presidente pelo fato de estar fazendo campanha, participando da divulgação de informações, e aí fui junto pro PL. Foi quando eu conheci o grupo político, como que funciona as situações partidárias. Foi quando conheci o grupo do PL, apresentei o nosso grupo político pro PL, apresentei o nosso projeto político pro PL, para melhorar o estado do Amazonas, e fui muito bem recebido na convenção, assim, me trataram super. Eu tive um problema de indigestão, tive que sair bem rápido, mas quero dizer que nós trabalhamos dia a dia, não acompanhei o presidente Jair Bolsonaro, fizemos campanha, fizemos vários eventos de divulgação pública, visitei os bancos, visitei os tribunais de justiça, visitei as câmaras dos vereadores, pude conversar com o prefeito de Manaus, tive a oportunidade de conhecer todos os prefeitos do estado do Amazonas, apresentar o nosso projeto para o estado do Amazonas, apresentar as nossas propostas de melhoria para o estado. E com isso nós fomos ganhando reconhecimento assim, em todos os lugares do Amazonas. Fomos ganhando destaque nas pesquisas. E aí foi quando nós ganhamos espaço em Manaus. Eu fui conhecendo os grupos políticos que tem em Manaus. Tem vários grupos políticos importantes nos bairros. Cada bairro tem um grupo político. E a nossa proposta foi aceita, muito bem aceita, pelo fato de ser um jovem do Amazonas
com ideias revolucionárias para melhorar o Estado, defendendo a pátria do lado do presidente Bolsonaro, que já me possibilitou um grupo político. Eu não tinha um grupo político estadual, eu tinha um grupo político em Quari, que tinha algumas pessoas que moravam em Manaus, e também minha família, assim, que eu tenho família em várias cidades do estado do Amazonas. Mas o grande trabalho mesmo, assim, foi do grupo político vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e ao PL. Foi o grupo que me ajudou a ser eleito, a minha família, que me deu suporte, assim, mas o maior trabalho foi do grupo político. E não tirando o mérito do presidente, que dia a dia foi me instruindo, assim, de como fazer uma campanha limpa, tipo, divertida, assim, com algumas coisas para quebrar o gelo, né, da guerra que a eleição instaura no Estado. Nós fomos levando a nossa campanha, mostrando oportunidade para todos os ex-candidatos a governadores. Fizemos contatos com personalidades internacionais, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro, e também várias personalidades aqui do nosso estado, como o deputado estadual Atila Lins, o deputado federal Silas Câmara, Alfredo Nascimento, Eduardo Braga, Amazonino, Wilson Lima, várias personalidades conhecidas aqui no estado do Amazonas. Pude participar do show do Guns N' Roses, muito intenso, lotamos o estádio da Arena da Amazônia. Também fizemos várias propagandas políticas na internet, trabalhando o nosso nome, trabalhando o número do nosso partido. Eu usei a estratégia de não ofender nessa eleição, primeiro, porque eu era uma especulação pro estado do Amazonas. Ninguém me conhecia de fato, então ganhei visibilidade pelo fato de ter disputado a eleição para prefeito, ganhado da família Pinheiro, de um jeito bem underground, e disputar a reeleição, aumentar a votação, e ganhei a possibilidade de ser candidato a governador do estado do Amazonas. Quando eu cheguei em Manaus, pude ter contato com os meus amigos de faculdade, que tudo hoje em dia, através da tecnologia, pode ser integrado através das informações que nós estamos proporcionando para a população em geral. E registrando dia após dia o nosso trabalho, as nossas pesquisas, os nossos votos, e fazendo esse trabalho de popularidade, se popularizando na internet, se popularizando nos grupos de WhatsApp. Nós fomos crescendo, trabalhando junto dentro das igrejas, conversando com os pastores, conversando com as lideranças políticas do estado do Amazonas. Conhecemos grandes pessoas assim que vão fortalecer o nosso governo, vão fortalecer o nosso governo. Eu não tenho motivos para declarar guerra a quaisquer cidadão do estado do Amazonas. Sendo governador hoje, nós vamos iniciar o nosso trabalho da forma certa e espero que possamos conseguir realizar todos os nossos compromissos que estamos nos propondo como governador do estado do Amazonas. Quero governar, trabalhar para melhorar a vida da população aqui do estado do Amazonas, e eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Tinha compromissos políticos com o presidente Jair Bolsonaro. Certo. Eu ganhei para governador do estado do Amazonas. Certo. O presidente Jair Bolsonaro não ganhou para presidente do Brasil. Quem ganhou para presidente do Brasil foi o Lula. E aí, o que nós vamos fazer? Eu tenho a seguinte opção: começar a fazer militância dentro do PL e lutar para ganhar a eleição para presidente, que é um risco para o estado do Amazonas. E, principalmente, para mim, eu estou tomando uma decisão muito importante para o estado do Amazonas, para a política do estado do Amazonas, de trabalhar para melhorar o estado do Amazonas e contribuir para a melhoria do Brasil de forma simultânea. Não tem como governar o estado sem falar com o presidente. Então, eu, hoje, nunca tinha me pronunciado relacionado a essa questão, mas estou me preparando para ir conversar com o presidente e dizer o que o nosso projeto para o Amazonas, o que nós pretendemos fazer nesses 4 anos, e vamos ver a posição dele relacionado ao que pode ser feito de acordo com o que nós estamos solicitando. Então, gente, esse é o meu procedimento. O que isso vai melhorar para a população do estado? A população do estado vai receber benefícios de acordo com o que for aprovado no nosso plano de desenvolvimento para o estado do Amazonas. Já entramos em contato com o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, já entramos em contato com os senadores do Amazonas,
Já conversamos com grande parte dos deputados federais, grande parte dos deputados estaduais. Quero firmar uma parceria muito importante com todos os vereadores do estado do Amazonas. O vereador é uma classe muito importante para a política do estado do Amazonas. Quero também reafirmar aqui o meu compromisso com os prefeitos do estado do Amazonas e dizer que todas as demandas do estado do Amazonas serão levadas a Brasília e apresentadas ao presidente. E eu pedi ao deputado do nosso partido para que eu pudesse me pronunciar em um discurso de 25 minutos no Congresso Nacional, em que vou estar apresentando o nosso plano de proteção à Amazônia, que é um plano muito importante para todo cidadão, para toda cidadã que vive aqui no nosso estado. Vendo esse novo momento da política em que estamos vivendo, como vocês já perceberam, eu não sou um político de drama, não gosto muito de... Sou um cara que gosta das coisas tranquilas. Assim, vamos fazendo as coisas conforme o plano natural das coisas, não vamos antecipar nada, não vamos meter o nosso estado em situações de constrangimento. Vamos manter a calma, organizar as finanças do estado do Amazonas, vamos equilibrar a economia e, em seguida, fazer um plano salário para que toda a população do estado do Amazonas tenha um benefício de pelo menos R$ 3.000 por mês. Isso é possível ser feito aqui no estado do Amazonas porque hoje nós somos o maior estado em extensão territorial do país e temos aproximadamente 4 milhões de pessoas vivendo aqui no estado do Amazonas. Então, com a quantidade de produtos da própria biodiversidade do estado do Amazonas, é que faz em que faz nós termos essa possibilidade de apresentar um projeto político dessa magnitude para melhorar a vida de todas as pessoas. Então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, para todas as pessoas que estão trabalhando com esperança de arrumar um emprego no nosso governo, tenha certeza, meu amigo, minha amiga, que o nosso governo estará iniciando do início. Então, acredite você, a sua família e todas as pessoas que o nosso governo terá espaço para você. Jovem que está se formando, jovem que está formado, adulto que está formado. Vamos organizar o estado do Amazonas. Primeiramente, por faixas etárias. Eu vejo a vida dessa forma. A vida inicia do 1 ano até os 20 anos você é jovem. De 20 anos a 40 anos você é adulto. De 40 anos a 80 anos você é idoso. E o que é que eu tenho para falar a respeito de ser prefeito, de ser governador, para a população em geral? Eu sou uma fonte em que eu tive informações em que vou instruir a população do estado do Amazonas a se programar para a vida, para encarar a vida local, regional, nacional e internacional. E, se possível, até interplanetário. Que agora muitas pessoas estão falando que tem viagens para Marte e tal. Se possível, nós vamos enviar um cidadão do Amazonas ou até 10 cidadãos do Amazonas para Marte. Isso é uma comédia que nós estamos falando para falar sobre o tipo de educação, o tipo de saúde, o tipo de segurança e eventos culturais que nós queremos proporcionar para o estado do Amazonas. Vou dizer a toda a população que nós vamos ter aqui no estado do Amazonas tudo de melhor que existe na Terra. Nós vamos comprar, mandar buscar e vamos fortalecer o povo do Amazonas. Quando as pessoas pensarem no Brasil, o americano dos Estados Unidos pensar no Brasil, ele vai pensar, vou pro Amazonas. Já sabe porque lá o Amazonas é o melhor lugar para se conhecer. Quando o cara vinha da Europa, para onde que eu vou pro Brasil? Vou pro Amazonas. Esse é o intuito do objetivo do nosso trabalho. Primeiro, nós vamos fortalecer a população do estado do Amazonas com um plano de cargos e salários. Depois, vamos fortalecer com habitações, com carro. E, após isso, negócios. E fortalecendo a população, fortalecendo as autoridades, fortalecendo as lideranças, nós vamos tornar a população do estado do Amazonas mais forte. Vamos cuidar da saúde do nosso povo. Vamos fazer tratamento de pele nas mulheres.
vamos comprar os melhores produtos de beleza, as melhores cremes, os melhores remédios de beleza para a população do Amazonas. Vamos investir também na construção de grandes academias. Esse é um segmento de saúde para a população. Vamos investir em academias de alta performance, academias de estilo parques de diversões com máquinas de academia. Vamos trabalhar, fazer a população criar músculos, fazer a população do Amazonas trabalhar com comidas saudáveis. Também vamos investir muito forte na construção de restaurantes de peixe no estado do Amazonas. Vamos investir muito nisso. Que em todas as ruas do estado do Amazonas tem um restaurante de peixe investimento do governo do estado do Amazonas. Então, nós vamos fortalecer principalmente o nosso principal produto, que são os peixes do rio do estado, em que nós temos em abundância. Vamos fortalecer o pescado, vamos fortalecer a economia da população. Nós não vamos trabalhar, vamos juntar um dinheirinho aqui para fazer um negocinho aqui mais ou menos. Não. O governo do estado do Amazonas, a partir de agora, tem um planejamento para que o Amazonas se torne o maior estado em desenvolvimento e infraestrutura futurística, infraestrutura de tecnologia e modernidade é o Amazonas. Nós temos a maior floresta do planeta, temos os maiores aquíferos aqui no nosso estado, as maiores concentrações de ouro e petróleo, e bem como gás natural temos no estado do Amazonas. Mas a principal riqueza do estado do Amazonas são as árvores, em que diariamente, a cada segundo, está produzindo oxigênio e gás natural para que você, em todos os lugares do planeta, tenha vida. Eu tenho certeza que todo cidadão do planeta deve a vida às árvores. Primeiramente, a Deus que criou as árvores, para que nos dê oxigênio de vida. E, pensando nisso, nós vamos fortalecer a população com recursos financeiros para que possa comprar cimento, tijolo, e aí não vamos mais destruir as árvores para construções. As árvores vão funcionar como instrumento de crédito. Uma árvore equivale a R$1 milhão. 1.000 árvores valem R$1 bilhão, e assim sucessivamente. Isso vai possibilitar que o Amazonas se torne independente de créditos estrangeiros. Hoje, nós não vamos mais tomar créditos de empréstimos internacional. Por quê? Porque nós temos o capital que é o próprio estado do Amazonas, muito forte na Bolsa de Valores e em todos os mercados de capital aberto. E antes de me tornar governador, nós desenvolvemos um algoritmo para fazer uma procuradoria em todo o estado do Amazonas de todos os recursos que nós podemos obter em 4 anos, e nós tivemos um cálculo infinito. Mas, para ter um controle, um teto salarial, uma coisa bem equilibrada, nós firmamos uma organização governamental em que eu fui eleito com 2.047.000 votos. Então, eu sou o líder do estado maior com um salário de 2.047.000 por mês. Isso é um fato. O senador eleito, o Maziz, nessa eleição, teve 700 e alguma coisa mil votos. Essa é a quantidade do salário dele. E o prefeito de Manaus, que é o que teve maior quantidade de votos entre os prefeitos do estado, 400 e tantos mil votos. Essa é a quantidade de salário dele. O deputado federal, Amon, teve 200 e tantos votos. Essa é a quantidade de votos dele. O candidato Roberto Cidade teve 100 e tantos votos. Essa é a quantidade do salário dele. E aí, quando nós fizemos um acordo com os prefeitos, com os senadores, em que nós iremos fazer um governo de um novo início, nós estamos fortalecendo verdadeiramente o estado do Amazonas, porque a população está precisando de um governo que abra oportunidade, porque assim, há muito tempo não está sendo renovada a estrutura do governo do estado. Então nós entramos para ser governador para fazer uma coisa maravilhosa, uma coisa em que a população vai se sentir orgulhosa de viver no estado do Amazonas. O jovem, o adolescente vai se sentir orgulhoso de estudar nas escolas do nosso estado. E, no mais, o dia a dia, nós vamos visitar, estabelecer um trabalho de visitas, um trabalho primeiramente, para eu conhecer o patrimônio público do estado do Amazonas. Vou visitar as cidades. Quero, com certeza, nesses 4 anos, ir visitar
todas as cidades do estado do Amazonas e também levar, no mínimo, 100 obras de infraestrutura para cada uma das cidades do estado do Amazonas. Outra coisa, voltando para o plano de desenvolvimento do estado do Amazonas. Temos várias vertentes para governar o estado. Nós temos, quando eu estou me tornando governador, eu vou governar para a esquerda, para a direita e para o centrão. Então, eu quero fazer um governo de verdade. Não sei se vou ser candidato a governador de novo na próxima eleição. Eu estou querendo fazer um governo para colocar o meu nome na história do estado do Amazonas como meus amigos e minhas amigas do estado do Amazonas. Quero aqui apresentar minha documentação dos meus estudos, os artigos que eu desenvolvi, as pesquisas medicinais para melhorar a qualidade de vida das pessoas através da faculdade que eu fiz. E aqui está os artigos mais importantes que eu consegui salvar, que eu consegui restaurar, porque tudo que a gente faz assim durante a vida, a gente guarda através de fotos, de imagens e muitas das coisas, quando a gente perde um celular, ou então quando escolhemos um computador, ficam armazenadas no computador, então nas nossos arquivos pessoais. Então, aqui está o meu projeto de medicina sempre voltado à alta performance, do desenvolvimento do corpo humano, do equilíbrio cerebral, para que todas as pessoas se tornem pessoas bonitas, saudáveis, com cabelo bonito, com o rosto bonito, com o corpo limpo, corpo saudável, fazendo sempre as melhorias necessárias para melhorar a população do estado do Amazonas. Fiz faculdade no exterior e quando retornei ao Brasil, fiz fiz a tradução do meu curso na Universidade Newton Lins e também participando do algoritmo da universidade no exterior e no algoritmo da universidade aqui do Amazonas, que eu pude ter acesso a tratamentos externos. Primeiro, antes quando eu fazia faculdade no exterior, eu era um médico de fora, no caso. Para eu exercer a medicina, eu teria que abrir uma clínica médica e fazer o trabalho de médico, fora do SUS, abrir um plano de saúde, alguma coisa desse tipo. Essa foi a minha intenção em fazer medicina. Aí abri uma empresa de eventos, MSV Eventos. Abri um posto de gasolina e próximo à Avenida do Futuro. O nome da minha empresa era MSV Eventos. Nós fizemos diversos eventos, várias atividades, projetos voltados ao empreendedorismo, eventos de grande porte no estado do Amazonas. Esses são alguns projetos que nós pretendemos desenvolver no estado do Amazonas, à frente do governo do estado, que está a nossa plano cultural, plano... No período que eu estive candidato e que eu estive sem faturamento de dinheiro, desenvolvi alguns negócios paralelos para levantar dinheiro para continuar a nossa trajetória política. E, como vocês podem ver aqui, eu estou apresentando alguns negócios. Nesse vídeo não estão todos os negócios que eu fiz, porque as principais fotos da minha empresa eu perdi junto com o celular que eu tive, que, que queimou o display e eu não consegui consertar. Mas aqui estão alguns projetos, alguns trabalhos que nós desenvolvemos ao longo desse período. Quero fortalecer aqui o empreendedorismo, falar com os empresários, com as empresas do estado do Amazonas, que nós vamos investir, com certeza, em novos negócios no estado do Amazonas. Vamos investir na construção, no fortalecimento da grande parte da população do estado do Amazonas, fortalecendo a população autônoma no estado do Amazonas, que é fundamental para o desenvolvimento comercial do estado. São as pessoas que desenvolvem o empreendedorismo, desenvolvem negócios. E o nosso governo, nós vamos formar uma equipe, nós estamos formando uma equipe, que essa equipe vai trabalhar para fortalecer o empreendedorismo no estado do Amazonas. Essa equipe vai trabalhar para fortalecer as empresas do estado do Amazonas, colocar a Zona Franca, colocar as principais empresas que nós temos aqui no estado, a Ambev, temos os grupos Caldeirado, o grupo Simões, os grupos empresariais que fortalecem o nosso estado ao longo de vários anos. Existem outros grupos de empresas, de negócios, que eu ainda não conheço, mas que com certeza vamos conhecer, com certeza vamos desenvolver várias atividades que melhorem a vida da população em geral.
O, o trabalho principal através do empreendedorismo é levar em que todas as empresas funcionem 24 horas por dia aqui no Amazonas. Eu pensei nessa metodologia de trabalho por um motivo. Nós vamos fazer isso por um ano. Manter todas as empresas. Imagina aí, se você está em casa aqui, sem sono durante a noite, todas as empresas da cidade estão abertas. O supermercado, a loja que vende celular, os restaurantes, os bares, as casas de festa. Todas as coisas funcionam todos os dias, de domingo a domingo. Aí como que nós vamos fazer isso, Miquel? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso durante um ano. Durante um ano nós vamos trabalhar para abrir empresa e colocar para ficar funcionando todo dia, durante um ano. Sem reclamar. Nós vamos levantar o capital das cidades do estado do Amazonas, vamos levantar um capital bem bom assim durante um ano. E aí a gente decide se a gente quer viver na tranquilidade ou no barulho. Por quê? A tranquilidade, pra gente viver na tranquilidade, tal, todo mundo tranquilo, nós vamos ter que trabalhar um ano para agitar mesmo essa economia, fortalecer, construir casa. Tá, tô em um ano, construímos tudo, toda a nossa meta do nosso trabalho que nós estamos pretendendo fazer, pô, construímos. Agora nós vamos descansar, passar um ano tranquilo, cada um na sua casa, trabalhamos um ano, construímos nesse ano, no próximo ano. Primeiro ano trabalhamos, construímos, ganhamos, juntamos dinheiro. Segundo ano, construção, construímos tudo. Terceiro ano, descansar, todo mundo tranquilo, um ano de férias aí. Tá. E no quarto ano, vamos viajar. Todas as pessoas do estado do Amazonas vão ganhar acesso a viagens. E é claro, nós vamos estar capitalizado, todas as pessoas do estado vão estar capitalizadas. Quem estiver fazendo parte do corpo administrativo do governo do estado do Amazonas vai estar amparada pelo governo do estado. As empresas que estiverem desenvolvendo algum tipo de trabalho no estado do Amazonas no nosso estarão no nosso sistema de administração do estado. E vamos trazer todas as marcas que existem para serem vendidas no estado do Amazonas. Quero dizer que vamos amplificar os comércios em todas as ruas, em todos os bairros do estado do Amazonas. Vamos fortalecer os centros de comércio que vão franquear centros de comércio em todos os bairros. Então, é natural que a maior parte dos produtos chegue através dos portos. E aí do centro, dos portos centrais, a gente distribui para todos os centros comerciais nos bairros das cidades do estado do Amazonas. E nesses negócios nós tivemos contatos com os governadores, os, os, os governadores dos outros estados do Brasil, e em que podemos ter acesso a informações de construção, de como comprar, de como desenvolver um bom trabalho. Meus amigos, minhas amigas, quero dizer para vocês que a oportunidade ela nasce para todas as pessoas todos os dias, e nós estamos lutando para que essa oportunidade seja amplificada, para que a gente possa fortalecer as pessoas do estado do Amazonas. Aqui estão alguns eventos que nós participamos, algumas coisas que nós fizemos durante esse período que nós estamos falando, que disputamos as eleições para governador, para prefeito. A nossa trajetória, o nosso histórico de vida. Tem muita gente envolvida, tem muita gente que gosta da gente, que gosta da nossa proposta, do nosso trabalho. E deixar claro aqui para toda a população da cidade de Quari, que é a cidade onde eu moro, que nós saí daqui ser um cidadão que saiu de Quari. Ganhei para prefeito de Quari. E sou conhecido no estado do Amazonas. Fui eleito governador do estado do Amazonas. Isso é uma honra muito grande para minha cidade, para o meu município e para minha família. Assim, eu tenho certeza que ninguém é perfeito. Todas as pessoas têm as suas qualidades e as suas imperfeições. Mas eu acredito que todo mundo está lutando para ser melhor a cada dia. Todo mundo está lutando para melhorar a sua qualidade física, a sua qualidade, seu status de emprego, seu status para melhorar a sua vida. Ninguém quer piorar, eu tenho certeza que ninguém quer piorar. Então, pensando na melhoria da minha vida, da minha filha, da minha família, que eu decidi ser candidato a governador de uma maneira normal. Apresentei uma candidatura
normal, normal. Me filiei a um partido, registrei minha candidatura, fiz a campanha, ganhei a eleição e agora vamos trabalhar para governar o estado do Amazonas. É a missão mais difícil da minha vida até agora. Nós sofremos muitas adversidades ao longo de todo esse tempo, porque comprar não é um abrigo, mas se posicionar, tipo assim, levantando uma bandeira política, tipo como se fosse oposição ao governo, mas que não foi isso que eu fiz. Eu apresentei para o estado do Amazonas uma possibilidade. Existia todos os candidatos que se candidataram e eu como uma possibilidade de levar o Amazonas, melhorar o estado do Amazonas de um jeito que o ex-governador não conseguiu fazer. Então, o nosso trabalho está indo dia a dia. Nós estamos avançando um passo de cada vez. Eu sei que 4 anos de governo não é muito tempo, mas nós vamos utilizar esse tempo para melhorar definitivamente a vida das pessoas do estado do Amazonas. Nós vamos utilizar os recursos do estado, a receita dos municípios, para melhorar e integrar a população ao governo do estado. Porque hoje os repasses do governo estão sendo distribuídos em cota, diretamente para os prefeitos. Só que essa administração já está sendo utilizada dessa forma há muito tempo. Então, os prefeitos ganham e pegam uma parte da grana, e a outra parte da população, que é o comércio, que é a, a parte geradora de riqueza do município, fica à margem do governo, e só alguns participam. Então nós vamos mudar essa dinâmica. Vamos fortalecer o governo do estado, e o governo do estado vai fortalecer o estado do Amazonas em geral, aumentando a quantidade de supermercados que nós temos. Se nós temos hoje 50 mil supermercados no estado do Amazonas, vamos aumentar para 200 mil. Se nós temos hoje no estado do Amazonas 1 milhão de casas, nós vamos aumentar para 3 milhões de casas. Se nós temos hoje no estado do Amazonas 2 milhões de carros, nós vamos aumentar para 5 milhões de carros. E assim sucessivamente, a quantidade de aviões, a quantidade de navios mercantes, como já divulguei em outros vídeos, que nós vamos investir na melhoria dos navios de transporte no estado do Amazonas. Principalmente porque é um dos principais meios de transporte aqui do nosso estado. Primeiramente pelas belezas naturais que nós temos ao passear pelo rio Amazonas, e também pelos ribeirinhos que precisam de que seja distribuída a alimentação. Então nós vamos aumentar com bastante investimento esse segmento aqui no nosso estado. E também vamos fortalecer a política, os políticos, as igrejas, os estabelecimentos de restaurante, os estabelecimentos de entretenimento. Vamos investir em parques, em projetos que possam desenvolver diversão nas cidades do Amazonas. Nós vamos investir através do governo do estado. O Amazonas, nós vamos trabalhar para que o Amazonas se torne o melhor estado do país. E vamos fazer isso porque eu estou pretendendo ser candidato a presidente do Brasil em 2026. Mas só vamos fazer isso se cumprirmos todas as nossas metas de trabalho, metas cumprindo todo o nosso trabalho, melhorando a qualidade da vida da população em geral. Nós vamos certamente organizar o, a nossa programação e trabalhando dia a dia, fortalecendo nossos amigos, nossas amigas. Nós vamos ter um crescimento abundante, a prosperidade, a unção de Deus, a inspiração divina vai estar aqui no estado do Amazonas. Dia 25 de março foi meu aniversário, completei 29 anos e, graças a Deus, estou com muita saúde, muita vontade de viver e com qualidade de vida e à frente do governo do estado, levando oportunidade para geral do estado do Amazonas.